Fala gurizada, sejam bem-vindos ao canal Lunar de Computadores. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês um computador, um PC desktop, que eu tenho que fazer a formatação nele e revisão completa. Então vou mostrar para vocês como fazer a revisão de um computador e como fazer a formatação do jeito certo. Formatação, instalação do Windows, dos drivers, tudo do jeito certinho. Então acompanha aí o vídeo até o final. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o teu likezinho e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Solta a vinheta, Samuel. Gurizada, liguei o computador aqui. Primeira mensagem que ele já apareceu foi essa daqui, ó. CMOS settings wrong. CMOS date time not set. F2 para run setup, F1 load performance setup default. Então, o que é essa mensagem? Essa mensagem aqui é quando o BIOS resetou. Ou o BIOS foi resetado por algum motivo, ou o BIOS está sem bateria ou bateria descarregada. Vou mostrar para vocês nesse vídeo também como fazer isso. Uma coisa que eu vi aqui de cara, que vai ser uma luta, vai ser instalar o Windows 10 nesse computador. Vou dar uma ligada para o cliente se ele não quer o Windows 7, porque o processador é um dual core, um processador bem ruinzinho e memória 2 GB. Então esse computador vai ficar uma carroça e ele tem disco mecânico. Olha aqui, é um Samsung HD 322HJ. Isso aqui é um disco mecânico, é um HD de 320 GB. Então essa máquina vai ficar uma carroça se ele quiser um Windows 10. Não há conversado com ele se ele não quer o 7. E vamos seguir o baile. A primeira coisa que eu fiz foi substituir a bateria do BIOS por causa da mensagem de erro que estava dando. Estava dando uma mensagem de erro de CMOS wrong. Quer dizer que o CMOS está mal configurado ou errado. Isso geralmente é porque a bateria está descarregada ou a bateria não existe. Um outro problema que eu vi foi um barulho aqui na fonte. Então eu tenho duas hipóteses: trocar o ventilador da fonte ou trocar a fonte. Como essa fonte aqui é bem ruim mesmo, eu já vou trocar a fonte, tá? Passei o orçamento para o cliente da substituição da fonte ou da substituição do ventilador. Ele preferiu substituir a fonte, apesar de ser mais caro, mas aí pega uma fonte melhor, né? Outro erro que eu percebi é que esse computador tem duas memórias de 1 GB. Só que na segunda vez que eu liguei ele não apareceu 2 GB lá na tela, mas apareceu 1 GB só. Isso quer dizer o que? Tem uma das memórias com mau contato. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar as duas memórias, só puxar aqui para o lado. Tirei as duas memórias e vou dar uma limpada, tanto nos contatos dela com uma borrachinha branca, e vou também limpar a placa-mãe aqui. Mais uma coisa que eu vi aqui nesse computador é isso aqui, ó. Então a frente do gabinete, ó, ela tá frouxa. Então eu vou apertar os parafusos que tem aqui dentro, tá? Tem uns parafusinhos aqui dentro, ó. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Vamos ver se dá para enxergar. Aqui, ó, tem um parafusinho, ó. Vocês estão vendo que tá com folga ali? Então vou apertar esse parafuso e eu vou revisar todos os outros parafusos que ele tem, ó. Aqui também tem um, também tá com folga. Revisar os parafusos e apertar eles. Mais um erro aqui, tá? Não sei se eles compraram usado esse computador ou o que aconteceu, mas eu vi que a placa-mãe também tá dançando, ó. Ó, a placa-mãe tá dançando. Tá faltando um parafuso aqui e tá faltando um parafuso aqui, ó. Não pode deixar nem a placa-mãe frouxa e nem parafuso faltando. Por quê? Porque ele tem os contatos embaixo, as pontas dos componentes que são soldados, né, que transpassam a placa, que não são SMD. Existem componentes SMD, como esse aqui, como esse CI, ó, que ele não passa para o outro lado, ele é soldado na superfície, mas existem componentes que passam para o outro lado da placa, que a placa-mãe é furada com ilhas. O furo da placa-mãe se chama ilha, então ele é furado, tem ilhas, e o pino passa para o outro lado, ele é soldado do outro lado da placa. Então esses pinos, eles ficam à mostra lá embaixo. Se essa placa-mãe ficar dançando assim, essa placa-mãe pode de repente encostar um pino lá na carcaça, que é de metal, queimar toda a placa-mãe, ou dar um mau jeito e encostar algum pino na rosca do parafuso lá e queimar. Então vou colocar esses parafusos de volta aqui também. A limpeza da placa-mãe já foi feita, pincelzinho seco para fazer a limpeza. Já fiz a limpeza aqui nos conectores da memória. E a memória, para fazer a limpeza, tá? Passar uma borracha ali na parte dourada, desse lado e desse lado aqui. Depois que passar a borracha, passa um pincelzinho seco para tirar o excesso de borracha.
Claro que eu não passei a borracha aqui em cima, porque senão a borracha vai cair em cima da placa-mãe. Então vocês passam com a memória no chão ou em cima da mesa, que depois vocês limpam a bancada. Pronto, já coloquei as memórias de volta, já desconectei os cabos da fonte, desconectei os 24 pinos da fonte, da alimentação da placa-mãe, desconectei ali os 4 pinos que alimentam o processador, desconectei o conector Molex do drive ótico e o SATA do HD. Na realidade ele é um Molex também, tem um adaptador. Então desconectei aqui, preparar para trocar a fonte. Já coloquei as memórias de volta. Quando eu fui colocar as memórias, eu reparei que eu estava errado. Não são duas memórias de 1 GB, e sim uma memória de 2 GB no banco 1 e uma memória de 1 GB no banco 2, dando um total de 3 GB. Ainda assim é muito pouco para o Windows 10. Vou falar com o cliente se ele quer que eu coloque o Windows 10 ou o Windows 7. Lembrando que essa memória aqui ela é DDR2, então essa placa-mãe aqui, que é uma G31VS-M, ela da Gigabyte, ela só suporta no máximo upgrade até 4 GB de RAM. Daria até para colocar com um dual core, que é esse processador aqui, daria para deixar o dual core, 4 GB de RAM e trocar esse cara aqui por um SSD de 2,5 polegadas. Aí daria para botar o Windows 10, ia ficar legal com o Windows 10. Agora assim vai ficar uma carrocinha. Dá uma falada com o cliente, já digo para vocês o que ele decidiu. E para mim trocar a fonte aqui eu tenho um vídeo especial sobre como trocar a fonte no canal, tá? Então vocês assistam o vídeo, vou colocar aí o link na descrição. Não vou ensinar exatamente como trocar a fonte, porque tem um vídeo já para isso. Então vocês assistam o vídeo aí. Então já está com a fonte nova, já coloquei as memórias de volta, já reconheceu os 3 GB, já fixei aqui, ó. Vocês podem ver que a tampa já não está mais sacudindo. Então, para quem não conhece, né? Esse é o Windows XP. É um Windows que ele foi, se não me engano, ele foi feito no ano de 2000, eu acho. Olha aqui a cara do bichinho, parecidinho com o Windows 98. Olha só, até bonitinho, dá uma nostalgia ver esse Windows aqui. Agora sim, agora já coloquei os 2 parafusos que faltavam aqui e lá. Agora o que falta nele? Falta eu dar uma limpeza nele, né? Tá bem sujinho, falta eu dar uma limpada nele e fazer o backup dos arquivos do cliente, que o cliente pediu para fazer backup. Então vou conectar aqui o HD externo, pegar meu HD externo, conectar numa das portas USB ali, obviamente que não aqui por dentro, mas pelo lado de fora. Vou fazer o backup dos arquivos dele. Então eu tenho o HD de 1 TB, HDzinho de 1 TB, coloquei ele dentro de um case USB e agora eu vou conectar ele aqui atrás para mim fazer a cópia dos arquivos do cliente. Tá aqui o cabinho USB, vou conectar ele aqui atrás. Vamos ver aqui, ó. Pronto. Está conectado ali na porta USB. Ele já está reconhecendo lá, ó, Western Digital, unidade de disco. Já vai terminar de configurar ele mesmo sendo um Windows XP. Olha lá, seu hardware está instalado e pronto para uso. Vou apertar aqui no Windows Explorer. Até ele não está tão lento. O Windows XP está bem bom essa máquina com o Windows XP. Pena que está com o Windows XP mesmo, né? Esse computador é um computador de uma rede, ó. Tem público, sistema. Então vamos lá. Qual é o meu HD aqui nessa história? Olha, já está dando erro de Explorer. Isso aqui é vírus, tá? Certamente é vírus. Ele está sem antivírus, ó. Já deu erro no Explorer. Então agora eu vou fazer o backup, tá? É uma parte que ela demora bastante, principalmente esse computador aqui que está com vírus. Ele já deu erro de Explorer. Ó, já está dando outro erro ali. Dr. Watson. Já deu outro erro e vai ficar dando erro. Eu vou ter que fazer o backup desse bicho aqui. Não vou gravar porque vai demorar um catatal para fazer esse backup. Então quando eu voltar de novo o backup já vai estar feito. Então gurizada, aqui nessa tela o que eu vou fazer, tá? Eu coloquei a minha pendrive já no computador. Tá aqui a pendrive. Coloquei a pendrive e iniciei com a pendrive. Liguei o computador, entrei no BIOS. BIOS dessa placa-mãe, cada placa-mãe é um tipo, né? Mas essa placa-mãe, para entrar no BIOS, aperta F2. Algumas placas-mãe podem ser F2 ou Delete também, tá? Mas essa placa-mãe é F2. Então apertei F2, entrei no BIOS, vim aqui na opção Boot. Como eu já falei para vocês, tem a legenda aqui do lado, né? Então usa as setas do teclado para chegar até Boot. Então vocês podem ver ali, Generic Flash, que é a minha pendrive. Ele estava como secundário, eu coloquei ele como primário. Só apertando o sinal de mais. Diz aqui, ó, Change Option, mais ou menos. Então apertei mais,
e eu passei de cima para baixo. Ó. Se eu apertar mais, ele troca de novo, tá? Então eu vou colocar a minha pendrive como primeiro boot, first boot. Tá ali, ó, primeiro boot. Agora eu vou vir aqui em sair e salvar. Pronto. Então a instalação que eu vou fazer é do Windows 7. Então ele já deu boot pela pendrive e ele aparece essa tela. Então eu vou escolher a BNT2, que o teclado tem C cedilha. Clico em avançar e instalar. Agora eu vou nessa tela, eu vou escolher qual dos dois HDs eu vou fazer a instalação do Windows. Então o HD do cliente é um HD de 320 GB. Tá? Aqui eu vou escolher a versão. Tá? Como esse computador tem 3 GB, mas ele pode chegar até 4, então eu vou escolher aqui o Windows Profissional 64 bits, tá? x64. Se eu escolher x86, eu vou estar escolhendo uma versão 32 bits, então ele vai funcionar só até 3.2 GB de memória. Se o cliente fizer mais tarde um upgrade de memória, não vai funcionar. Então escolhi aqui x64, avancei. Essa pendrive aqui eu tenho todas as versões do Windows 7, tá? É uma ISO com todas as versões do Windows 7. Aí avanço, agora aqui eu vou colocar personalizado e eu vou escolher o HD. Tem aqui os dois HDs, ó, aqui o HD do cliente e esse aqui é o meu HD. Então eu vou instalar nesse cara aqui. Como eu vou instalar Bangu, tá? Só para mim fazer o backup. Então aqui como eu vou instalar só para mim fazer um teste, qual é o teste que eu vou fazer? Eu vou instalar para mim poder fazer o backup dos arquivos do cliente. Porque o Windows 7 que está instalado nesse HD que é meu, tá com outra placa-mãe. Então ele está dando conflito entre as placas e não inicia. Então eu vou instalar um Windows aqui de forma provisória. Essa instalação não é correta, é só uma instalação provisória para me fazer backup. Quando iniciar o Windows 7 aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer o backup dos arquivos. Como ele tem duas partições, eu vou fazer backup dos arquivos desse HD para depois formatar esse HD, que esse aqui é o HD do cliente. Então ele tem duas partições, C e D. O que são partições? É como se o HD tivesse dividido em dois, só que ele está dividido virtualmente. Então eu vou colocar os arquivos dele na segunda parte e vou formatar a primeira, que é onde está o sistema operacional. Mas para isso eu preciso de um sistema funcionando. Então estou instalando o Windows nesse aqui só para mim poder fazer o backup dele, tá? Então agora vamos só aguardar finalizar ali a instalação e já voltamos. Então, gurizada, agora o Windows já foi instalado, tá? Provisoriamente no meu HD. Agora eu vou fazer o backup. Como que eu faço? Eu sempre abro duas janelas, o disco de origem e o disco de destino. Então aqui, se eu clicar em computador, eu vou ver aqui o meu HD, que eu não vou usar para fazer backup. E aqui eu tenho o HD do cliente, que está dividido em duas partições. Eu abro a origem, que é o D, e abro aqui o destino, que é o E. É a segunda partição onde não tem o sistema operacional. Então o que eu faço primeiro? Então aqui vocês podem ver que eu tenho aqui, o cliente tem algumas pastas soltas aqui. Por exemplo, cálculo alto, que ele é corretor de seguro, cópia do sintaxe, cotação, KPCMS, sintaxe, SYST. Então essas pastas aqui que ele criou, eu seleciono todas elas. Seguro o dedo no Ctrl, clico na primeira, seguro o dedo no Ctrl e vou clicando nas próximas. Ó, seleciono todas as pastas que ele criou, que são essas que eu falei para vocês. Agora, eu seguro o dedo no Ctrl e aperto a letra C, fazendo a combinação Ctrl C, que é copiar. Aí eu venho aqui no meu destino e crio uma pastinha Backup C. Nessa pastinha Backup C, botão direito, colar. Aí eu vou colar todos os arquivos. Já fiz essa cópia, já colou, tá? Então agora, depois que eu fiz isso, eu vou copiar agora os arquivos do usuário. Então eu vou em Documents and Settings, porque é o Windows XP. E aqui tem todos os usuários. Ó, usuário, suporte Photon, mídia 1, backup, administrador. Então eu vou abrir primeiro o usuário. Vou copiar as pastas dele. Desktop, segurando o Ctrl. Favoritos, meus documentos, essas aqui. Ele tem algumas pastas aqui também, ó. Vou copiar essas pastas. Ctrl C, venho aqui no meu destino, botão direito e eu vou largar aqui. Usuário, que é o nome do usuário do cliente, né? Usuário. Criei a pastinha, vou largar aqui dentro, colar. Agora ele vai começar a passar. Volto aqui, deixo essa aqui mais para baixo. Volto na minha origem,
vou ver o próximo usuário, suporte Photon. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. E eu vou ver em todos os usuários se tem algum arquivo. Os usuários que tiverem arquivos, eu vou fazer o backup para o meu destino. Então, todos os arquivos importantes da origem, eu vou passar para o destino. Então, olha aqui, vamos ver Photon, aqui não tem nada. Desktop também não tem nada. Então, esse usuário Photon aqui não tem nada. Vamos para a mídia. E aí eu vou fazendo isso em todos os usuários. Lembrando que esse é o Windows XP, mas é o mesmo procedimento para o Windows 7, para o Windows 10 ou para o Windows 11, é o mesmo procedimento. Eu abro numa janela a minha origem e na outra janela o meu destino. Aqui também não tem nada. Imagens não tem nada. Desktop também não tem nada. Então esse Media 1 também não tem nada. Backup fui eu que criei com a tentativa de arrumar o computador e não deu certo. E administrador já diz ali que a pasta está vazia, mas vou abrir só para vocês verem. Então os arquivos dele estavam todos em usuário. Agora eu só vou esperar terminar aqui e a gente vai entrar com o processo de instalação de Windows. Aí eu vou mostrar para vocês como fazer direitinho para ficar perfeita a formatação e a instalação dessa unidade aqui, tá? Então, o que muda do Windows XP para o Windows 7 é a pasta dos usuários. No XP está em Documents and Settings, mas no Windows 7, no Windows 10, ele tem uma pasta com o nome Users, ou usuários. E aí ali vai ter todos os usuários e todos os arquivos de cada usuário. Tá bueno? Vamos para a próxima etapa, então logo que terminar aqui, eu já vou desligar ele e entrar com o disco de instalação do Windows 7. Eu não vou instalar o XP, vou instalar o 7. Eu ia instalar o 10, mas tinha que fazer um upgrade, porque esse computador aqui é bem fraquinho e o cliente não aprovou o upgrade. Ó. Ele é um dual core de 3 GB. Então eu falei para ele que para funcionar o Windows 10 teria que ser 4 GB e a gente ia ter que colocar um SSD. Então ele não aprovou, então ele disse para colocar o Windows 7. Então é isso que eu vou fazer. O Windows 7 está bem rapidinho aqui. Vou fazer a instalação do Windows 7 na máquina dele, tá? Então vamos lá, desligar, vou desligar aqui. Agora que eu desliguei, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o meu HD daqui, vou deixar só o HD do cliente. Então vou fazer a desconexão aqui do cabo flat da IDE e vou fazer a desconexão do cabo de energia da IDE, do Molex, tá? Vou deixar só a unidade ótica dele e vou deixar o HD dele ali na SATA. Assim é a visão que ficou agora, tá? Conexão no cabo IDE ou PATA, conectado só o drive ótico. E no SATA, conectado só um HD de 320 GB. As memórias estão colocadas já, bateria nova, fonte nova, tudo tranquilo. Dá até para mim fechar ele já, porque agora vai ser só a parte de software dessa máquina. Então agora eu vou ligar ele e eu vou colocar nessa máquina como corromper um arquivo da minha pendrive bootável. Eu vou fazer a instalação através do DVD do Windows 7, porque eu tenho DVD. Então vamos lá. Então, como eu fiz anteriormente, tá? Eu entro na BIOS apertando F2, só que agora, como eu não tenho mais a minha pendrive, porque corrompeu o arquivo de instalação, eu vou colocar o drive ótico como boot principal. Então vamos lá, coloquei o drive ótico como boot principal, sair e salvar, ok. Agora ele vai perguntar para mim ali como que eu vou querer proceder aqui. Eu vou aguardar a mensagenzinha que vai dar. Ele vai dar uma mensagem me perguntando se eu quero fazer um boot, se eu quero iniciar pela unidade CD. Ó. Pressione qualquer tecla. Pressionei, ele já vai entrar na instalação. Agora ele apareceu essa mesma tela de antes. Eu vou escolher a BNT2, como eu expliquei para vocês antes, por causa do C cedilha. Instalar agora. E aí depois dessa tela eu já estou com um CD do Windows 7 Pro. Então eu não vou ter aquela parte que eu tinha antes de escolher o sistema operacional quando eu estava com a minha pendrive, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês peçam aí e eu posso compartilhar com vocês a ISO do Windows 7 com todas as versões dele, tá? Então aceito os termos de licença, clico em avançar, aqui eu vou colocar em personalizado. E aqui muito cuidado, tá? A segunda partição é a partição onde estão os dados. Então eu não posso mexer nessa daqui, mas nessa daqui eu posso. Então eu vou clicar aqui,
Eu vou botar aqui em opções da unidade. Eu vou botar aqui para excluir essa partição. Ok. E agora, muito cuidado de novo. Eu vou pegar essa partição e vou criar ela de novo. Ok. E aí depois disso, agora eu vou pegar essa partição. Ele criou a do sistema, que é muito importante. O XP não tem a partição de sistema. Por isso que eu tive que tirar a partição e fazer ela de novo, porque o Windows 7 precisa dessa partição de sistema. Agora, com o espaço que sobrou, eu vou formatar, ok? Depois que ele formatar, é uma formatação rápida, agora avançar. De novo, selecionem a unidade correta. Avanço. Agora é só aguardar.